Olá, meus queridos, mais um Estudo com Deus começando por aqui. Feliz demais com a sua presença, feliz de você estar aqui me acompanhando em mais um livro que nós estamos em Gálatas, um livro pequenininho, mas tão necessário na vida do cristão. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 3. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia para que você possa acompanhar comigo em Gálatas capítulo 3, versículo 1, em nome de Jesus. Lembrando que esse aqui não é um estudo teológico. Nós não falamos nada teologicamente. Se você espera isso desse estudo, então que você possa procurar outros vídeos, porque não é aqui. Nós falamos algo muito assim, direcionado pelo Espírito. Eu simplesmente sou uma leitora como você da Palavra de Deus, tenho lido a Bíblia algumas vezes e estou partilhando com você um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado. Mas eu sou exatamente igual a você, nem mais e nem menos. Amém? Então que você possa abrir sua Bíblia para que a gente possa ler juntos a palavra do Senhor. Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor para que ele se sente aqui conosco, para que possamos, em nome de Jesus, ler e compreender a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui na sua presença para te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento. Que o Senhor possa, ó Deus, descer sobre nós o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde somos capacitados para ler e compreender a Tua palavra. Oh, amado e amigo Espírito Santo, nosso professor, nos instrua, discipule, nos capacite para entender a Tua palavra, nos ajuda a ver além das letras, que a Sua palavra, Senhor, possa nos exortar, consolar e transformar, que ela possa, ó Deus, fazer morada nos nossos corações e dar frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, se conosco, Senhor. Amém e amém. E bora para mais uma leitura. Eu quero pedir que você possa ter um pouquinho de paciência. Eu estou um pouquinho gripada, minha voz está um pouco fanha, então pode ser que não fique tão claro, né? Talvez as palavras, pelo fato da voz estar mesmo meia rouca, amém? Mas eu vou fazer aqui o possível para falar de forma bem alta e bem clara, amém? Então vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 1, que tem como título Lei ou Fé. Versículo 1 diz: Ó insensato Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante dos vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? E versículo 2. Apenas quero saber de vós isto: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Nós recebemos o Espírito de Deus pela fé, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fazemos, mas pela fé no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 3. Sois assim tão tolos, depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoado pela carne? Os Gálatas, eles receberam prontamente, muito feliz, a palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus de forma muito pura e sincera. Mas depois de um tempo, influenciados pelos judaizantes ali daquele lugar ali, eles queriam criar e pregar ali a doutrina do legalismo, baseado ali na lei de Moisés, como forma de alcançar maiores bênçãos de Deus. Então eles deram início ali, como Paulo fala, pelo Espírito. E depois eles queriam ser aperfeiçoados pela carne, eles queriam obter bênçãos a mais, né, usando ali a lei, como se a obra fosse abençoá-los mais, e não a fé em Cristo, no Filho de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 4. Padecestes tantas coisas em vão? Se é que foi em vão. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagre entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Então, tudo que é realizado através do Espírito de Deus nas nossas vidas, meu irmão, não é pelo aquilo que nós fazemos. Não é por aquilo que nós realizamos. Não, é pela fé no Filho de Deus. Quanto mais fé nós temos no Filho de Deus, mais milagres acontecerão, porque é pela fé que o Espírito de Deus se move e realiza milagre nas nossas vidas. Amém? Versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça.
Sabeis, pois, aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Deus fez Abraão como pai biológico e espiritual da raça judaica. Mas os crentes sinceros também, Paulo coloca como descendentes de Abraão, que somos filhos de Deus, somos filhos do Deus vivo, através da fé em Cristo Jesus. Então, o Senhor, nosso Deus, nos adota pela fé que temos no seu Filho, e ali passamos a ser de sermos criaturas e passamos a ser filhos de Deus, espirituais. E aqui no Novo Testamento, Paulo usa muito disso, que somos herdeiros e descendentes de Abraão, que é o nosso pai espiritual. Amém? Versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Versículo 10. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Para quem não sabe, a Torá, o livro da lei dos judeus, tem 613 mandamentos. Então, o que diz na própria palavra de Deus? Que aquele que não cumpre uma dos 613 mandamentos, esse aí é maldito. Então, era muito difícil cumprir todos esses mandamentos, né? Continuando aqui no versículo 11. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isto é evidente, porque o justo viverá pela fé. A justiça, a nossa salvação, ela vem pela fé e não pela lei. Isso aí já está muito claro, né? Os próprios judeus entenderam isso. Eles ali que são naturais ali da Torá, ali, né, que receberam de Deus a lei, eles entenderam que não tem como ser justificado e salvo através da lei. Continuando aqui no versículo 12. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas deverá viver nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Versículo 13. Fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, Jesus, ele se entregou por nós, morreu numa cruz como maldito no nosso lugar, pelos nossos pecados e transgressões. O Senhor Jesus, ele levou sobre si toda a maldição que era para estar sobre mim e sobre você, meu irmão. Porque todo aquele que sobe no madeiro, ele é maldito. Você imagina, o Filho de Deus se fez maldito para que eu e você pudéssemos ser salvos. Quanto amor o Senhor Jesus não tinha por nós. Quanto amor. Amém? Continuando aqui no versículo 14, que diz: para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Então Jesus, ele se entregou por nós para que através da fé todos fossem salvos, tanto gentios quanto judeus. Ele se entregou por toda a humanidade para que, através da fé, toda a humanidade possa ser salvo. E não somente os judeus, como ficou restrito ali o povo judeu, né? Então, o Senhor Jesus, ele morreu por toda a humanidade, para os gentios e para os judeus. Amém? Versículo 15. Irmãos, fala a maneira dos homens, embora seja apenas um pacto de homem. Ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente, e ele não diz as sementes como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua semente, que é Cristo. Então, o que Paulo está falando aqui? Que quando Deus faz essa promessa a Abraão, que todos os descendentes dele seriam abençoados, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da sua vida, através da sua semente, Isaac, que foi o filho da promessa, ele era incapaz de transportar essa bênção para todas as famílias da terra.
Então, com certeza, essa semente é o Senhor Jesus, que foi capaz de transferir essa bênção para todas as famílias da terra. Então, quando está falando isso aqui, ele está dizendo, e a tua semente, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz as sementes, aqui no versículo 16 fala, como se fossem muitos, mas fala de uma só, que no caso é Cristo, o Filho de Deus. Amém? Versículo 17. Hoje tem uma mosquinha aqui, meu irmão, tá difícil. Mas amém. Versículo 17, continuando. Isto digo, que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos mais tarde, não pôde anulá-lo, tornando a promessa sem efeito. Então, o princípio da fé, ela é anterior à lei. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele foi justificado, ele foi aceito por Deus pela sua fé. E foi feita essa promessa pela fé e não pela lei. A lei veio muito tempo depois. A lei mosaica, ela veio muito tempo depois. Então, a promessa foi feita a Abraão pela fé que ele teve, não pelas suas obras. Amém? Não pela lei. Versículo 18. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa fora feita, e foi ordenado por anjos pelas mãos de um mediador. Versículo 20. Ora, o mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus é um só. Então, a lei, ela foi feita para que pudéssemos perceber e reconhecer o quão pecadores nós somos, para que pudesse depois vir o nosso Salvador, que era o Senhor Jesus, para que assim depois nós pudéssemos, olha aqui fala no versículo 19, então para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, então ela foi feita para que pudéssemos compreender o que era pecado ou não, até que viesse a semente para quem a promessa foi feita, no caso Cristo Jesus, e foi ordenada por anjos pelas mãos de um mediador. Ora, o mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus é um só. Então, a promessa ela foi feita a Abraão bem antes da lei e ela foi feita para que pudéssemos ter a claridade e o entendimento do que era transgressão e o que era pecado. Amém? Versículo 21. É então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar em verdade, a justiça teria vindo pela lei. Mas a Escritura concluiu tudo sobre pecado, para que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de revelar posteriormente. Então, a lei veio para provar o quanto somos pecadores, o quanto nós precisamos de salvação, o quanto nós precisamos de uma condenação eterna por causa dos nossos delitos e pecados diante de Deus. A lei ela veio para nos provar que somos pecadores. E a fé, ela é prioritária e vital para a vida do homem. Amém? Versículo agora 24. De modo que a lei foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Então, a lei, ela foi nosso tutor, o nosso professor, para nos mostrar e nos ensinar quão pecadores nós somos, o quanto que nós precisamos de salvação, o quanto nós precisamos ser salvos. E a lei, ela veio para justificar e salvar. Ela veio para isso, para que pudéssemos ser salvos e justificados. Quando nós éramos imaturos, nós olhávamos para a Bíblia como um livro que nos fala tudo o que podemos ou não fazer. Mas depois que nós
maduramos, nos tornamos maduros, nós começamos a ter um relacionamento com Cristo, nós compreendemos que vai muito além disso, que nós passamos de criatura para filhos, e isso nos dá livre acesso a um relacionamento de intimidade com Deus. Então existe uma diferença, né, daqueles que passam a ter um relacionamento com o Senhor, entende que é filho, nós somos filhos de Deus. Deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. Tudo mudou. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor e podemos ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Não de criador com criatura, mas de pai com filho. Amém? Continuando aqui no versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos somos filhos de Deus através da fé que nós temos em Jesus Cristo. 27. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, todos os cristãos sinceros, que aceitam o Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, eles são adotados por Deus, eles se tornam filhos. E isso, essa união com Cristo, ela transcende todas as diferenças culturais, raciais, sociais e políticas. Ela transcende tudo. Todos nós, todos da humanidade que aceita o Senhor Jesus como Senhor Salvador e crê no Senhor Jesus, ele se torna filho de Deus. Ele se torna filho de Deus. Todo crente verdadeiro, eles são descendentes de Abraão através da fé. É uma descendência espiritual pela fé. Amém? Continuando aqui no capítulo 4. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até ao tempo determinado por seu pai. Nós somos, aqui está falando sobre a diferença, a semelhança de uma criança, né? Uma criança, olha, no versículo 1. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere de um servo. Ele é a mesma coisa, um servo e uma criança é a mesma coisa. Ainda que seja senhor de tudo, ele ainda não tem a maturidade, né, de um senhor ali, vamos dizer, de um líder. Ele ainda é liderado, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando viemos à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascidos de mulher, nascidos sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de Deus aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Então, Deus, ele nos concedeu o seu próprio Espírito. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Ele está em nós. E através dessa aceitação de Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados com esse selo real da paternidade de Deus, e deixamos de ser criaturas e passamos a sermos filhos de Deus. E esse novo guardião é o Espírito Santo. Ele vem habitar dentro de nós, ele vem nos ensinar, ele vem nos instruir, ele vem nos ajudar em todas as coisas e nos ensinar em todas as coisas. Amém? Versículo 7. Portanto, já não és servo, mas filho. Se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Existe um problema muito grande entre aquelas pessoas que não tiveram um bom pai aqui na terra. Pessoas que não tiveram um bom pai, não tiveram uma boa paternidade na terra, um pai terreno bom, eles não conseguem ter essa visão de Deus como pai. Dificilmente a pessoa precisa quebrar muitas coisas, precisa ser liberta e curada de traumas para ela conseguir acessar essa versão de Deus, que Deus tem muitas versões, e também a versão de pai é uma das versões de Deus. Então, muitas vezes, meu irmão, se você não consegue ver Deus como seu pai,
eu peço que você possa estar refletindo o que é que te impede de ter essa visão de Deus na sua vida. Muitas vezes falta uma cura no seu coração, falta um entendimento claro de quem é Deus na sua vida e quem é você em Deus, para que isso possa alcançar o seu coração. Porque depois que você entende que você é filho, você acessará todas as bênçãos de um herdeiro de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 8. Outrora, quando não conhecieis a Deus, serveis aos que por natureza não são deuses. Então, antes de nós conhecermos a Deus, nós servíamos aqueles que por natureza não são deuses, como imagens, ídolos, né, feito por mãos, como um carro, como uma pessoa, como um dinheiro, como um trabalho, como uma vida de fama e status, como tantas coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida, que por natureza não é Deus, mas que a gente coloca como Deus na nossa vida. Antes de conhecer a Cristo, a Deus, um Deus verdadeiro, nós adorávamos e servíamos a esses deuses falsos, que por natureza não é. Mas depois de conhecer a Deus, ao Senhor Jesus, nós passamos a adorar e a servir a um verdadeiro Deus. Amém? Versículo 9. Agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis aos quais desejais novamente estar em escravidão? Observais dias e meses, tempos e anos. Eu tenho receio por vós, de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Em vão. Versículo 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois eu sou como vós sois. Vós não me fizestes mal algum. Vós sabeis como através de enfermidades na carne eu vos preguei o evangelho pela primeira vez. E Paulo está falando aqui que depois de eles conhecer a Deus, na verdade Deus os conhecer, eles querem voltar a ser escravos, da lei, a ser escravos, né, de obras, porque através de obras é justificado e aceito diante de Deus. E na verdade nós somos livres em Cristo e temos acesso a Deus através da salvação e justificação pela fé. E aí Paulo se refere aqui no versículo 13 que ele foi até eles e pregou eles ali aos Gálatas em enfermidade. Então Paulo teve que parar ali um tempo e ficar ali com os Gálatas, e assim ele teve a oportunidade de pregar aos Gálatas. Isso me revela que quantas vezes que Deus, ele para alcançar certas pessoas, ele nos faz passar por circunstâncias para que a gente possa ter acesso a essas pessoas. Muitas vezes até mesmo a doença. Ele permite certas doenças na nossa vida para que a gente possa pregar para pessoas que nunca teríamos acesso se nós estivéssemos sãos e saudáveis. Então, a circunstância que nós vivemos é uma oportunidade de Deus, que Deus nos dá para a gente alcançar pessoas naquele momento, naquela circunstância, daquela forma. E nós precisamos, meus irmãos, sermos um pouco mais, qual que é a palavra? Um pouco mais objetivos, um pouco mais intencionais quando a gente está vivendo qualquer situação, onde quer que a gente vá, que você possa levar Jesus na sua vida. Por exemplo, se você der carona para uma pessoa que não é crente, vamos supor, e você é cristão. Muitas vezes você não precisa falar e pregar o evangelho, você pode colocar uma música no seu carro que fale sobre isso. E que possa, talvez, através daquela música, alcançar o coração daquela pessoa sem você dizer uma palavra. Você está sendo intencional nas suas decisões, nas suas atitudes, para que você possa levar Jesus para essa pessoa. E nós precisamos sermos mais intencionais. Em tudo aquilo que fizermos, devemos lembrar e pensar, talvez aqui eu posso levar Jesus. Como eu posso fazer isso? Qual é a estratégia, Deus? E é assim que nós devemos proceder. Amém? Continuando aqui no versículo 14. Em minha tentação que estava em minha carne, nem por isto me desprezastes, nem me rejeitastes, antes me acolheste como anjo de Deus, até mesmo como Cristo Jesus. Onde está agora aquela bem-aventurança da qual falastes? Pois tenho memória que, se possível for, vós teríeis arrancado os teus próprios olhos e dados para mim. Tornei-me, portanto, vosso inimigo, porque vos disse a verdade. Versículo 17.
Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Sim, eles vos excluíram, a fim de que vós possais ter afeto por eles. Quando ele fala que eles, ele está se referindo àqueles falsos irmãos, aqueles que estavam ali pregando, trazendo ali, querendo criar no meio da igreja doutrinas judaicas, trazendo ali a lei para dentro da igreja de Cristo que era livre. Ele está falando aqui, eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Então, muitas vezes nós nos enganamos, achamos que aquelas pessoas estão querendo nosso bem, mas na verdade eles querem nos escravizar. Eles querem trazer destruição para a nossa vida, sendo usados pelo nosso inimigo. Então, devemos ter muita sabedoria e discernimento de Deus para quem está na nossa vida. Você tem que ter uma sabedoria divina, porque muitas vezes aquele que você acha que quer ter o bem, ele quer ter o mal. Na verdade, ele tem inveja de você, na verdade, ele quer te levar para o inferno, né? Muitas vezes sem consciência, é claro, porque Satanás o está usando. E ele é uma ferramenta na mão do diabo e muitas vezes a gente acha que ele quer o nosso bem, então nós devemos ter muito discernimento de quem está na nossa vida. Precisamos sempre fazer aquela oração, Senhor, que aquele que me afasta do céu e da sua vontade que o Senhor tire da minha vida. E aquele que possa me levar para o céu, me ajudar a fazer a sua vontade, coloque na minha vida. Amém? Continuando aqui no versículo 18. Mas é bom ser zelosamente sempre afetado em uma coisa boa, e não somente quando estou presente convosco. 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo tinha os Gálatas como seus filhos espirituais, os seus filhinhos, porque através da pregação dele, eles, os Gálatas, aceitaram Jesus e nasceram em Cristo. Então ele se via como pais. E aqui ele fala algo muito interessante, que todo pregador, todo aquele ministro do evangelho, qual é a intenção e objetivo dele? Qual que é o plano dessa pessoa? É criar Cristo na pessoa, é formar Cristo nas pessoas. Esse é o objetivo, deveria ser, né? O objetivo dos ministros de Deus. Amém? Versículo 20. Eu desejo estar presente agora convosco, mudar o tom da minha voz, porquanto eu me encontro em dúvida a respeito de vós. Dizei-me vós que quereis estar sob a lei, não ouvis a lei? Versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Tais coisas, versículo 24, são uma alegoria, pois estes são os 2 pactos, o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar. Aqui, alegoria é uma comparação. O que Paulo está falando aqui? Ele compara, né, o filho da escrava, que é Agar, o primeiro filho ali, Ismael, que Abraão teve com Agar, com aqueles que estão sobre a lei, os filhos da lei. E ele compara Sara, que teve o filho da promessa através da fé, que é Isaac, como aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Então ele faz uma alegoria, uma comparação, né? Ele está falando aqui que um foi nascido da carne, um foi nascido pela lei e outro foi nascido de Deus, nascido pela fé. Que um é Isaac, outro um Ismael e outro Isaac. Amém? Continuando aqui no versículo 25. Porque Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre e é a mãe de todos nós. Porquanto está escrito, alegra-te, tu estéril, que não tens, que esforça-te e clama tu que não estás de parto, pois a desolada tem muito mais filhos do que aquela que tem marido. O que Paulo está falando aqui agora? Ele está usando como comparação também, né? A estéril, que era Sara, ela que não tinha filhos, ele está trazendo assim, ele entende dessa palavra aqui, essa no versículo 26, versículo 27, alegra-te tu estéril. Ele entende que está se referindo a Sara, né? E que ela era estéril, mas ela é mãe de muitos filhos agora. E esses filhos incluem todos os cristãos da terra, todos, tanto judeus quanto gentios. Então, ela é mãe de muitos filhos pela fé, né? Então, ele entende que está falando aqui esse versículo de Sara, versículo 28. Agora, nós, irmãos, como Isaac o foi, somos os filhos da promessa.
como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguiu o que havia nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Então, o que ele está falando? Que o que acontecia antes, que o que é nascido da carne, no caso Ismael, perseguia Isaac, que era o nascido da fé, que era o nascido da promessa, também acontece hoje. Aqueles que são nascidos da lei, sob a lei, né, da carne, que é aqueles que estão sob a lei, persegue os que estão livres, os que são livres, os que têm mãe livre, os que são feitos pelo Espírito e pela fé. E o que isso me remete, irmãos? Quantas perseguições nós encontramos na igreja, dentro da igreja de Cristo, daqueles que são religiosos, aqueles que vivem uma vida religiosa, cheia de dogmas, cheia de regras, e que não tem uma vida com Deus verdadeira, não permite o fluir do teu Espírito Santo na vida dele, que persegue os que são espirituais. Quantas igrejas, quanto que a gente vê isso dentro da igreja de Cristo? Aqueles que são religiosos, nós já vimos no tempo de Jesus lá, os fariseus perseguindo Jesus, a religião perseguindo o espiritual. E nós também vemos isso nos dias de hoje. Infelizmente, nós vemos no dia de hoje quantos que perseguem os espirituais. Que eu e você, meu irmão, possamos não ser essas pessoas. Que possamos, se a gente não entender aquilo que aquele irmão está fazendo, porque nós não temos uma compreensão espiritual, que possamos não perseguir. Que possamos não julgar. Que possamos não maledicer a vida dele, inventar histórias, excluí-los. Que possamos amá-los e pedir a Deus, Senhor, me mostra. Talvez o que ele está vivendo é do Senhor também. Me faz entender, me faz compreender. E que possamos parar de estar nesse lugar de julgamentos, daquilo que não entendemos. Se eu e você não entendemos, ficamos calados. E esperamos Deus nos revelar o que é, o que não é. Pedimos a Deus discernimento para dizer o que é, o que não é. Porque nós, é claro, tem coisas que é muito evidente, que são blasfêmias, que são heresias, que são doutrina satânica, mas tem coisas que só falta entendimento. Mas eu e você acabamos, pela falta de entendimento, julgando. E é isso que não pode haver dentro da igreja do Senhor, porque os maiores perseguidores da igreja é a própria igreja, e que isso vem acabar no meio dos cristãos em nome de Jesus. E eu encerro por aqui hoje. No próximo vídeo vamos continuar Gálatas capítulo 4, versículo 30 em diante. Amém. Espero ter agregado na sua vida, que Deus abençoe a sua vida. Desculpa a minha voz, minha rouca, os barulhos atrás, a mosca que tá aqui me perseguindo hoje, mas que você possa ser abençoado. E eu quero pedir a você que você possa dizer nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, por favor. Eu gostaria de saber até onde está alcançando esses vídeos. Eu queria que você enviasse para os seus amigos, irmãos, colegas, essa palavra, para que possa alcançar mais pessoas. Que você possa curtir, para que o YouTube entenda que isso aqui ele é relevante. E que você possa se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos em nome de Jesus. E eu espero você no próximo vídeo, para que possamos continuar a nossa leitura. Em nome de Jesus, fique com Deus e até o próximo vídeo.